Mônica Bergamo hoje fala sobre a PEC da blindagem, né? Um pouco mais cedo, o João Pedro Melo nos trazia as informações de Brasília. A Câmara pode votar hoje essa PEC, é uma proposta que prevê, entre outros pontos, que os deputados e senadores não podem ser afastados do mandato por decisão judicial e só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável até que o plenário decida sobre o caso. Tem outras coisas aí previstas, né, nessa PEC da blindagem, Mônica, que você apurou em relação a isso. Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Pois é, são duas PECs, né, que podem ser votadas hoje. Uma é a PEC do fim do foro privilegiado, né, Sheila? A PEC do fim do foro privilegiado, ela retira do Supremo Tribunal Federal o poder de julgar parlamentares. Ela coloca os parlamentares para serem julgados na primeira instância, né? Isso faz com que esvazie o poder do Supremo, né? E causa uma grande polêmica. Ao lado dessa tem a PEC que você estava citando aí, que é a PEC da blindagem dos deputados. Essa PEC, embora o texto não esteja ainda pronto, porque assim, a PEC prevê tudo isso aí que você falou, não pode ser afastado do mandato sem autorização judicial, nada que afete o mandato do deputado, por exemplo, uma prisão domiciliar, pode ser decidida liminarmente, teria que ser decidida pelo plenário do Supremo, e aí eles estão querendo introduzir também nessa PEC, Sheila, as regras de que para ser processado, um parlamentar só pode ser processado depois que a Câmara ou o Senado autorizarem, aprovarem a autorização para que ele seja processado. Isso existia 20 anos atrás, e como é que funcionava? Simplesmente a Câmara não aprovava, né, autorização para nenhum parlamentar ser processado. Então existia uma impunidade total. E qual é o plano aí dessas pessoas que colocaram, né, das lideranças que estão empurrando isso para ser votado hoje no parlamento? É rejeitar a PEC do foro privilegiado, ou seja, fazer um agrado ao Supremo, ao deixar com o Supremo esse poder formal de processar parlamentares, de julgar parlamentares, melhor dizendo, mas, por outro lado, aprovar a PEC que diz que eles só podem ser julgados ou processados, o processo só pode andar com a autorização do parlamento. Ou seja, você dá com uma mão, mas tira com a outra. Então é isso que está em jogo hoje no parlamento. Há muita resistência dos próprios parlamentares, porque dizem que isso é abraçar uma bandeira absolutamente tóxica, né? Porque é uma bandeira que garante impunidade na prática, então vai dar pano para manga. Mas esse é o plano, quer dizer, rejeita a PEC do foro privilegiado, agrada o Supremo e, ao mesmo tempo, aprova uma outra PEC que diz que o Supremo pode sim processar, porém, só com autorização do parlamento, que na prática é não processar nunca, né? Sheila, você sabe que eu conversei com o Aécio Neves, o deputado Aécio Neves, ele era presidente da Câmara quando o foro privilegiado foi aprovado e quando foi aprovada, quando se aprovou o fim dessa blindagem dos parlamentares. E ele me disse que é um retrocesso assim tremendo, porque naquela época foi muito discutido cada detalhe da lei. Por exemplo, pode ser processado por crimes comuns, mas não pode ser processado por crime de opinião. Ele falou que cada vírgula foi muito negociada, isso há muitos anos atrás. Nunca isso foi questionado. Por que agora vai se querer votar esse retrocesso? Bom, talvez uma das explicações seria que hoje existe o orçamento secreto, os parlamentares foram muito empoderados com muito dinheiro. Hoje há investigações no Supremo Tribunal Federal envolvendo cerca de 80 parlamentares, né, com desvios de 700 milhões de reais. E aí a Câmara tem uma reação, quer dizer, em vez de passar um pente fino ali internamente, tem a reação de proteger, né, na verdade, enfim, na prática, proteger não especificamente cada um dos parlamentares, mas criar um sistema que blinda os parlamentares desses processos. Então é isso que está em jogo. Obviamente vai ter resistência no Supremo, o Supremo pode barrar posteriormente qualquer uma dessas leis, ao dizer, dessas emendas, ao dizer que são inconstitucionais, mas é o que está em jogo hoje. Aprova uma delas para agradar o Supremo e aprova a outra para garantir aí a blindagem dos parlamentares, Sheila. Eita, vamos acompanhar, para ver inclusive se serão mesmo votadas hoje, né? Não tem necessariamente uma confirmação nesse sentido. Mônica, tendo qualquer novidade, a gente volta a conversar, ou então nesse mesmo horário, um beijo para você, até lá. Até amanhã.